bem. Eu era estudante de psicologia na USP, estava no segundo ano, e surgiu a proposta de que durante a disciplina de psicologia social, os estudantes se submetessem a uma atividade braçal que não exigisse nem qualificação técnica, nem qualificação escolar. Isto é, os estudantes de psicologia da USP naquele ano, como aliás acontece desde 1992, todo ano 70 alunos de psicologia da USP vão realizar tarefas braçais, desde ajudante de pedreiro, arrumadeira de hotel, gari, bilheteiro de cinema, enfim. Torneiro mecânico não vale, porque exige qualificação técnica, entre outras coisas, não é? O campus da USP, para eu localizá-los no locus, né, da pesquisa, ele lembra um bairro nobre, porque é tudo muito bem cuidado, né, embora haja uma outra área abandonada. Os prédios, em geral, são prédios assim de boa qualidade, limpos, arrumados, etc. São largas avenidas, porque a proposta durante a ditadura militar é que não houvesse politização, que os estudantes não se encontrassem para, enfim, trocar ideias, não é? E exigir outras condições. E é um lugar que facilmente você se orienta com relação aos prédios, aos locais que você precisa procurar. Então, hospital universitário, tem uma placa que indica escola de economia, instituto de psicologia. Qualquer lugar na USP você acha com alguma facilidade, embora seja de fato uma cidade, né? Um lugar bastante grande. Lembra aqui a Ilha do Fundão, né? Na Ilha do Governador. Bom, qual era o cenário para mim naquela época? Eu tinha 19 anos, tinha uma vida material confortável, não era rico nem nada, mas quando fiz 18 anos ganhei um carro 0 km de presente. Não era uma Mercedes, não era uma BMW, mas vocês têm que convir comigo que poucas pessoas nesse país ganham um carro de presente só porque completaram 18 anos de idade, né? Então a minha vida se resumia aos estudos, não é? A psicologia na USP acontecia em tempo integral, então eu ia para a faculdade às 8 e só saía às 6 horas da tarde. Então quando surgiu a proposta, eu pensei assim, isso quase 20 anos atrás, havia uma coisa corrente, que hoje eu não ouço tanto, mas que era alguma coisa assim: fulano é tão burro que não serve nem para ser gari. Ou então, eu nunca seria bandido, mesmo que eu tivesse varrer rua, eu ia fazer alguma coisa. Então, quando o professor José Moura fez a proposta de um dia de trabalho, eu pensei, bom, se é para fazer alguma coisa radical, alguma coisa que é para, de fato, sentir na pele uma profissão braçal, eu vou trabalhar como gari, que é a última profissão de eleição, é a última coisa que as pessoas querem fazer. Pelo menos isso era o que acontecia 20 anos atrás. Bom, e aí o que aconteceu? A gente conseguiu uniforme emprestado dos trabalhadores, então um me emprestou uma calça, o outro me emprestou uma blusa, etc. e tal, era um uniforme vermelho, não é? Calça vermelha, camisa vermelha, boné vermelho, e me preparei para no dia seguinte ir trabalhar por um dia com eles. Todos os trabalhadores, até por razões éticas, estavam informados de que haveria um estudante de psicologia entre eles. Então não foi aquela coisa de eu entrar disfarçado, infiltrado dentro de um grupo, mesmo porque isso seria impossível, né? O nosso corpo, o nosso linguajar, o corte de cabelo, a barba, enfim, tudo isso indica, né, não raramente, a nossa condição social, né? Muitas vezes, na maneira como você olha para o outro, você já sabe dizer a origem da pessoa, se ela tem dinheiro ou não, onde é que mora, etc, etc, etc. Então, o disfarce, além de ser uma coisa não muito inteligente, ela seria antiética com o grupo que me receberia. Então, eles estavam informados, mesmo porque havia uma exigência burocrática por parte da universidade, com relação à autorização, seguro de vida, seguro-saúde, etc. e tal, de que haveria um estudante entre os garis. Bom, primeira coisa, o evento aqui começou às 9 da manhã, 8 da manhã? Às 11 horas da manhã. Né? Para o evento começar às 11 horas da manhã, aliás, para a universidade começar a funcionar academicamente às 8 horas, né, em linhas gerais, é preciso que tudo esteja organizado, tudo esteja limpo, funcionando, né, os equipamentos eletroeletrônicos, etc. e tal. Ora, para que a universidade comece a funcionar às 8 da manhã, há profissionais que chegam aqui bem antes disso, não é? Para realizar a limpeza do campus, a faxina dos banheiros, etc, etc, etc. Isso aconteceu aqui também, né? Então, em termos privados,
isso representa também o que acontece na cidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente sai para trabalhar por volta de 6h30, 7 da manhã que seja, algumas pessoas, alguns trabalhadores, inclusive, passaram a noite limpando a cidade para que no dia seguinte a cidade acordasse minimamente organizada. Ora, um estudante habituado a chegar na universidade às 8 da manhã, que tenha que estar lá já a pleno vapor, varrendo rua às 7 horas, vocês têm que concordar comigo, precisou acordar um pouco mais cedo, né? Essa já foi a primeira diferença que eu senti, essa alteração no ciclo biológico, né? Então eu vou narrar para vocês o que foi esse meu primeiro dia de trabalho, mesmo porque vocês não vão aguentar me ouvir durante 10 anos, né? Contar o que foram 10 anos disso. Porra, obrigado. Alguém está servido? É água, né? Se fosse vodka, né? Quando a gente dorme pouco, ou quando a gente acorda a um horário muito mais cedo do que está habituado, o corpo sente, a cabeça dói, há um certo nível de irritabilidade. Tem pessoas, inclusive, que ficam enjoadas, né? Não conseguem se alimentar direito, mas enfim. Acordei um pouco mais cedo, tomei o meu café da manhã, sei lá, um misto quente, um todinho, alguma coisa assim, né? E quando eu estava me preparando para sair de casa, nessa época eu morava com os meus pais, eu fui abrir a porta da sala, a minha mãe chegou assim, olhou, assim, o que você está fazendo com essa roupa? Eu expliquei para ela, um trabalho da faculdade e tal, vou trabalhar como gari hoje. Ah, tá. Mas e que hora você volta? Eu acho que eu volto na hora do almoço. Depois eu vou retomar esse trecho da conversa com a minha mãe para vocês entenderem porque eu estou falando a respeito disso. Desci para a garagem do prédio, peguei o meu carro, né, que na época ainda era quase 0 km, e fui para a USP. Escutando o meteorologista falar, né, durante desses jornais, não lembro se era CBN, Rádio Bandeirantes, enfim, qualquer, Rádio Globo, Jovem Pan. Assim, olha, hoje em São Paulo, era um 22 de novembro, né? Hoje em São Paulo, tempo bom, tempo maravilhoso, 35 graus à sombra, etc, etc, etc. E eu, escutando aquilo, enfim, indo pro campus. E aí, quando eu entrei pelo portão principal, eu comecei a procurar uma placa. Porque, olha, eu estava habituado a um lugar em que se eu procurasse um estudo de psicologia, eu achava. Se eu procurasse o hospital universitário, eu achava. A faculdade de economia, facilmente. Então, qual era a minha presunção ingênua e ignorante? Que haveria uma placa dizendo o quê? Vestiário dos garis. Siga por aqui, senhor. Não é? Vocês já viram aqui na UF alguma placa indicando vestiário dos garis ou coisa parecida? Não, não é? E aí, enfim, comecei a rodar pelo campus, né, de carro, e não encontrava nada que, enfim, indicasse o lugar para encontrar os tais trabalhadores. Até que de tanto rodar, eu resolvi parar o carro e comecei a abordar as pessoas na rua, não é? Pessoas habituadas a andar pela universidade. Tinha aluno, tinha professor, tinha técnico, enfim, trabalhadores, não é? E aí era curioso porque eu parava as pessoas e dizia assim: por favor, eu estou procurando o vestiário dos garis, você sabe me dizer aonde é? E aí havia quem respondesse: não sei, e passava. Tinha gente que olhava bem e dizia assim: gari? Gari, o pessoal que limpa a rua. Aqui na USP? E aí, diante dessas perguntas assim, eu comecei a imaginar, eu não conheço a Disney, mas me contam muitas histórias, né? Eu cheguei a imaginar que houvesse algum tipo de tecnologia, não é? Na Disney e também na USP, em que toda sujeira que caísse fosse automaticamente levada para latões de lixo. Você está balançando a cabeça, você conhece a Disney? Você fez assim? Não? Bom, eu queria que alguém me dissesse: não, na Disney é assim mesmo, as folhas de árvore elas caem, elas têm um mecanismo, vão para o latão de lixo e tal, e, enfim, tudo mecânico, automatizado. E tinha gente que se assustava e fazia uma cara assim meio, sabe, do que você está falando? Aí finalmente eu encontrei trabalhadores que usavam o mesmo uniforme que eu, mas trabalhavam na construção civil. E eu disse: escuta, onde é que é o vestiário dos garis? Ah, o viveiro. O vestiário dos garis. Então, o viveiro. Eu pensei, bom, então é o viveiro. E onde fica o viveiro? Você faz o seguinte: você pega essa rua aqui, ó, e vai até o fim, tá? E aí ela continua, e você pega a Rua do Matão. E é bom explicar isso, né? Eu não sei aqui qual é a nomenclatura das ruas, avenidas e vielas dentro da UF.
Mas na USP é tudo assim. Avenida Professor Doutor Luciano Gualberto. Avenida Professor Doutor Melo Moraes. Avenida Professor Doutor... Enfim. E aí os caras me deram o endereço que era a Rua do Matão. Não é? E... Pode falar palavrão? Eu acho que pode, né? Mas você tá gravando, né? Você tá gravando tudo, né? Ainda bem que eu não sou paranoico. Eu perguntei se pode falar palavrão, porque coisa de um mês atrás, eu fui dar uma palestra no interior de São Paulo numa igreja presbiteriana. E aí eu resolvi, aí eu falei, não, e tava um calor lazarento. Eu disse, mas lazarento é palavrão? Eu nem sabia aquilo, né? A gente se habitua com essas coisas, mas enfim. E eles disseram assim, ó, você pega a Rua do Matão, entra na primeira guarita à direita e vai adiante. Aí você vai achar o viveiro. Falei, tá bom, né? Aí, voltei pro carro, peguei a tal Rua do Matão, e o nome se justifica porque ela corta o único bosque preservado da USP. Então é uma rua, assim, realmente muito arborizada. Chama-se Rua do Matão por causa disso, até a hora que eles resolverem rebatizar a rua. Entrei na tal guarita e comecei a achar muito estranho que, diferentemente de toda a padronização urbanística da universidade, a tal Rua do Matão e depois ali da guarita não tinha nada a ver com aquele asfalto bem cuidado, ruas pavimentadas, tudo bem pintadinho e tal. Era uma rua de paralelepípedo que depois virava um asfalto esburacado e finalmente rua de terra. Aí eu parei o carro. Eu pensei comigo, bom, saí da USP e não percebi. Só que a rua era tão estreita que não tinha como manobrar. Pensei comigo, vou até adiante, deve ter um lugarzinho um pouco melhor, e eu retorno o carro, né? Devo estar perdido em algum canto. Aí fui indo. Lá no finalzinho da rua de terra eu vi um viveiro enorme de plantas. Aí que o burguês, digamos assim, se deu conta de que para ornamentar os prédios, essas plantas precisam vir de algum lugar. E que elas são cuidadas, cultivadas, etc. e tal, nesse tal viveiro, que fica num canto escondido da universidade. E aí depois desse viveiro tinha um barracão lá, meio mal cuidado, mal levantado inclusive, no qual os garis trocavam de roupa. Eles faziam uso dali como vestiário. E diferentemente dos prédios da universidade, era um lugar que não tinha laje, não tinha nem reboco na parede, quanto mais pintura, não tinha tampa nos vasos sanitários, chuveiro obviamente não funcionava, papel higiênico cada um leva o seu, pelo menos eu não encontrei nenhum lá disponível. Havia alguns poucos móveis, todos eles, depois eu fui perceber, né, fui descobrir, eram resgatados de lixeiras, das grandes lixeiras da USP. Então, todo prédio na USP tem uma grande lixeira que fica na traseira, fica nos fundos. Então vamos supor, a escola de engenharia não quer mais esse sofá velho rasgado, põe lá. Daí o gari pega, olha, esse sofá serve pra gente, e leva lá pro cantinho deles. Como eu demorei muito para encontrá-los, a maioria já tinha ido para o trabalho. Ficaram lá me aguardando somente o Nino, que era o motorista, o Moisés, que era o encarregado, e o Bahia, né? Antônio Soares, mas enfim, conhecido como Bahia, que naquela época já contava mais de 60 anos, cabeça branca e tal. O encarregado me esperou por razões óbvias, juntamente com o motorista, e o Bahia estava lá porque característica dos trabalhadores com quem eu estive, havia um consumo muito grande de bebidas alcoólicas, né? Então, em geral, às vezes logo pela manhã eles já estavam alcoolizados, muitas vezes perdiam o horário ou perdiam mesmo o dia de trabalho, né? Tomavam o que eles chamam de gancho. Muito bem, aí a cena era mais ou menos assim. Tava lá a caminhonete ligada, o motorista já atrás do volante, o Bahia em cima da caçamba da caminhonete e o Moisés segurando a porta para mim. Bom, quando eu digo caminhonete, é bom especificar, né, do que se trata. Não é uma Hilux, uma Frontier, Qual é o nome daquela da Mitsubishi lá? Pajero. Não era, né? Era uma A10. A10, eu acho que nem existe mais, mas a A10 era um projeto da Chevrolet, final dos anos 70, começo dos anos 80, para promover o pró-álcool. Então esse A é de álcool e o 10 é porque é uma cabine simples. Não tinha cinto de segurança, não tinha limpador de para-brisa, o farol não acendia. Enfim, para vocês enxergarem aquilo que eu estou tentando passar.
E o Moisés estava lá, segurando a porta para mim, e eu achei aquela situação toda estranha, porque naquela altura eu tinha 19 anos de idade, o Bahia tinha mais de 60 e estava na caçamba. Não é? E eu disse alguma coisa por Moisés, tentando persuadi-lo a deixar que eu fosse na caçamba. Eu sei que, né, ele não gostou muito, eu lembro dele ter ficado um pouco contrariado, mas afinal de contas eu o convenci a poder ir na caçamba junto com o Bahia. E a situação é mais ou menos o seguinte, caçamba não é um lugar apropriado, não é um lugar projetado para carregar seres humanos. Então lá vai os sacos de lixo, muitas vezes o próprio lixo recolhido, as vassouras, as pás, as picaretas, as foices, os espetos, né, de espetar papel, e ali são carregados os trabalhadores também. Né? A sensação que se tem de andar em cima de uma caçamba, seja de caminhonete ou de caminhão, que era o que acontecia sempre, primeiro de tudo é de muita humilhação, de muita exposição e de muito risco à própria segurança também, porque não é lugar para isso, ela não está projetada para isso, não tem onde você segurar, não tem onde sentar, e por mais cuidadoso que o motorista fosse, passa cachorro na frente, alguém dá uma fechada, tem lombada, etc. e tal. Então, qualquer movimento mais brusco que ele faça, você tem a sensação de que você vai cair da caçamba, né? Coisa que acontecia com alguma frequência, eu felizmente nunca caí, mas aconteciam vários acidentes. Muito bem, aí chegando ao local de trabalho, ajudei a descarregar as últimas ferramentas e observei o seguinte, no dia anterior tinha chovido muito. E quando chove muito, coisa que eu só fui perceber nesse dia, né, reparar nesse dia, a sujeira acumulada nas ruas ela é mais pesada e ela fica acumulada junto às guias. Então não é só varrição, não é só varrer folhas de árvores, né? Você tem que primeiro arrancar todo o barro, toda a sujeira mais pesada, muitas vezes uma espécie de lodo. Você faz isso com pás e com enxadas. Né? Ajudei a descarregar as ferramentas, estava todo mundo trabalhando com pá e enxada, porque no dia anterior tinha chovido bastante. E nessa manhã seguinte o trabalho estava relativamente pesado. E eu fui na onda daquilo que os trabalhadores estavam realizando. Peguei uma enxada e fui em direção ao local onde eles estavam. Cerca de 8 a 10 deles. Né? E aí o Moisés me chamou, o encarregado, e disse assim, ô Fio, você é lá do outro lado. Esse do outro lado significava o seguinte, havia uma vassoura reservada para mim, né, que era estrangeiro, que obviamente era ferramenta em melhores condições. Não vou dizer que ela brilhava, porque quem projeta a vassoura, quem compra a vassoura, não é quem usa a vassoura. Estão me entendendo? Sim. Se o sujeito que faz a licitação e compra a vassoura passasse meia hora, não precisava mais do que meia, se ele passasse meia hora varrendo rua, certamente que ele exigia uma melhor qualidade da ferramenta. Né? Então o cabo da vassoura é curto. Então você passa 8 horas do seu dia numa situação, né, para a coluna que obviamente não é apropriada, né? É demais insalubre. Você está o tempo todo nesse movimento. Corpo curvado, você está olhando para o chão. E em momento algum se pensa no projeto da vassoura, se é que a vassoura tem projeto, que ela seja minimamente ergonômica. Então, como costuma se dizer em psicologia social, a ferramenta ela é projetada para se servir do corpo e não para servir ao corpo. Bom, Moisés disse, você é do outro lado, pega a vassoura e tal. E eu, como estrangeiro recém-chegado ao grupo, entendia que eu deveria trabalhar como os outros. Deveria viajar na caçamba e não na cabine da caminhonete, etc e tal. Mas o chefe estava falando e como era para eu viver o dia de trabalho livremente, enfim, imaginei que fosse para obedecer o chefe, mesmo porque isso também seria matéria de análise. Né? E aí eu peguei a vassoura, fui até o outro lado da rua, e a hora que eu cheguei lá, eu olhei assim, parecia que eles já tinham limpado tudo, e aí colocaram 2, 3 folhinhas de árvore, sabe, assim, deixa o playboy achar que está trabalhando, né? Aí eu fiquei lá, distante geograficamente, mas especialmente distante também do ponto de vista político, né? Não tinha conversa. Eu estava de um lado da rua, varrendo, e o resto do pessoal do outro lado, e trabalhando com lixo pesado.
Mas tudo bem, eu tava empenhado, eu tava sério. Falei, vou fazer isso aqui direito. Aí peguei a vassoura e fui. Pá. Aí depois de ter varrido mais ou menos assim um meio quarteirão, coisa de uns 10 minutos, o Moisés chegou pra mim e falou assim, ô filho, vem cá. Ó, vai devagar, viu? Vai maneirinho, vai na manha do gato. Aí eu fiquei olhando assim pra ele. Assim, é que você tá achando que é fácil, né? Mas serviço é difícil. E é pesado, viu? E eu, bom, tava 10 minutos ali, pensava assim comigo, ele tá falando isso porque ele é sexagenário, né? Eu tenho 19 anos, eu nado, jogo bola, venho pra cá de bicicleta, etc. Eu tenho uma saúde maravilhosa. Passado mais meia hora, eu me dei conta de que, obviamente, ele tinha muito mais razão do que eu, né? Primeiro de tudo, que acostumado às facilidades de quem tem ou uma empregada doméstica ou uma faxineira, eu raramente, por exemplo, lavava louça, né? Então, quem não pega na enxada, quem não pega na vassoura, não tem calo na mão. Não tem a mão grossa, né? Tem a mão lisa, como é que a gente fala isso? Uma mão delicada, digamos assim, né? Delicado ficou meio estranho. Eu vou tentar pensar uma outra palavra para, não revelar esse meu lado. Mas, enfim, eu comecei a sentir uma dor nas costas, comecei a sentir uma dor aqui, principalmente nos antebraços, que aliás me acompanhou durante os 10 anos e mais alguns anos depois também. Enfim, dor nas costas, e eu já não conseguia mais segurar firme a vassoura porque a minha mão estava toda ralada. Porque antes do calo tem a ferida, né? Antes do calo tem o atrito, tem o avermelhamento, etc, etc, etc. E aí eu comecei a lembrar, né, da advertência que o Moisés tinha feito meia hora antes. Enfim, passado algum tempo de trabalho e tal, eles interromperam o serviço e me chamaram. Aí o grupo se reuniu em torno de uma plataforma de concreto, mais ou menos dessa altura, né? Isso na USP em geral é para proteger bombas d'água, maquinários em geral e tal. Aí eles colocaram lá uma garrafa térmica, né? E como vocês provavelmente sabem, quem trabalha na rua como gari se vira como um animal. Por quê? Porque ninguém vai permitir que você entre na casa ou no comércio para usar um banheiro, né? Como a gente não tem banheiros públicos, né, eu quero ver como é que vai ser na Copa do Mundo. Quero ver como é que vai ser na época das Olimpíadas. A gente não tem banheiro público à disposição, né? Você se vira como dá. Da mesma maneira para fazer as suas refeições. Em geral, os trabalhadores que comiam em marmita, o procedimento era o seguinte: você pega o carrinho de lixo, que é uma espécie de tambor com rodinha, ele está vazio, aí você coloca a marmita lá no fundo. Aí você coloca o saco de lixo. E aí você passa o dia recolhendo o lixo, aliás, passa a manhã recolhendo o lixo e jogando lá dentro. Aí na hora do almoço você tira o saco de lixo, que está cheio, fecha o saco de lixo, pega a marmita de lá para fazer a refeição. Tudo isso porque, entre outras coisas, há uma proibição formal ou informal de que os trabalhadores façam uso, por exemplo, de mochila, o que resolveria, né, esse problema, ter onde carregar, né, eventualmente uma blusa para um dia mais frio, ou uma garrafa d'água ou coisa parecida. Então tudo é carregado juntamente com o lixo. Então, muito bem. Colocaram lá a garrafa térmica. Preciso descrever o estado da garrafa térmica, não? Preciso dizer como é que estava o café que estava lá dentro? Quente é que não estava, né? Enfim. Colocaram lá a garrafa térmica, se reuniram em torno da mesa improvisada, e eu fiquei esperando que as pessoas se servissem. Não aparecia copo, não aparecia caneca, não aparecia nada. Eu fiquei olhando aquilo lá, sem o que fazer com as mãos, né? Tudo, né? Enfim, sem conversa, ninguém falava comigo e tal, um clima relativamente tenso. Daí eu escutei o Moisés mexendo numa lata de lixo. As latas de lixo do campus universitário têm mais ou menos essa altura, mais ou menos essa altura, são todas elas de concreto, e é responsabilidade também dos garis fazer a troca desses sacos de lixo. Que também não é uma tarefa simples, eu diria. Ela não é exigente do ponto de vista físico, mas ela é muito exigente do ponto de vista emocional. Porque, imagine, o lixo de casa, por exemplo, que seja o lixo da cozinha, o que vai ter lá? Casca de ovo, embalagem de clube social, um restinho de arroz que azedou, eventualmente uma mussarela, enfim, né? Sobra de comida, etc., coisa do tipo. O lixo do banheiro tem papel higiênico, cotonete, enfim, essas coisas. Agora, uma lixeira pública tem de tudo. Papelzinho, papelão, lata,
resto de comida, material de decomposição e tal. Então, é uma aula... Tem alguém da biologia aqui? Não. Não? É uma aula de biologia, né? Um latão de lixo público. Tem uns bichos lá que até hoje eu não sei o nome, né? Para chamar de bicho, assim. Barata é a coisa mais limpa que tem ali. Então, especialmente no verão, em que esses insetos proliferam com bastante facilidade, a coisa é mais ou menos assim: vai trocar o saco de lixo? Vai trocar o saco de lixo. Então se prepara, porque você puxa o saco de lixo e junto com o saco de lixo, se você tiver sorte, caem 6 ou 7 baratas apenas no seu pé. E elas ficam tudo endoidecidas, né? Em volta de você. E você lá tentando, né? Se desviar delas. É uma coisa horrorosa. Ah, mas depois se acostuma. Não, não acostuma. Eu fiquei lá 10 anos, o Joãozinho estava lá há 30, se aposentou, eu estava no 3º ou 4º ano de varrição. Toda vez que a gente se aproximava da lixeira da história, que era a pior, né, da faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu não sei por que era a pior lixeira, mas era a pior lixeira. Talvez porque ficasse perto do bandejão e tal. O Joãozinho, ele chegava para limpar a lixeira, ele já chegava assim meio de lado, sabe? Fazia aquela cara assim, ei, caatinga, e limpava. Porque não tem como você se acostumar com esse tipo de coisa. Né? Não há possibilidade. Mas enfim, aí colocaram lá a garrafa térmica e o Moisés estava fuçando com a peixeira. O Moisés é pernambucano. Todo bom nordestino, né, que eu conheço, carrega uma peixeira, um facão, um canivete, alguma coisa assim. Né? E tudo ele fuçava com o facão. Ele estava sempre fazendo alguma coisa com o facão. Podando árvore, mexendo alguma coisa e tal. E aí ele olhou assim para dentro do latão e fez assim, ó. Pá, pá, pá. Espetou 3 latinhas de refrigerante, tirou de lá de dentro, colocou assim sobre a mesa improvisada, cerrou as latinhas, com o fundo da latinha começou a colocar café, o pessoal ia lá e tomava o café. Aí eu olhava para aquilo e pensava assim, ele não pegou essas latinhas na geladeira, né, no frigobar. Ele tirou isso aí do lixo. E aí eu tinha 2 problemas. Porque, pelo menos 2 é o que eu consigo enxergar. Primeiro, que eu não tomava café. E segundo, que eu nunca tinha tomado qualquer líquido em condições assim, né? E eu não gostava de café, eu não tomava café por uma razão muito simples. Nunca nem tinha experimentado o café. Porque é costume, se não me engano, no sul de Minas, de onde vêm os familiares da minha mãe, pegar um copo normal, um copo de requeijão, colocar um pedaço de queijo branco no fundo do copo, derramar o café preto em cima, tomar o café e depois comer o queijo branco. Vocês já viram isso? Algumas pessoas já viram, né? Eu achava aquilo nojento, eu achava horrível, né? E aí eu não conseguia nem comer o queijo e nem tomar o café. Eu só conseguia comer queijo se fosse mussarela. Eu não conseguia tomar café porque eu associava uma coisa a outra, até o cheiro, né, me fazia mal. E era um hábito em casa, minha mãe, minhas tias, enfim, né, reunidas e tal. E aí eu olhei para aquilo, o pessoal tomando café e tal, mas como ninguém me chamou, ninguém conversava comigo, falei, eu vou me safar dessa, né? E fiquei lá meio de canto. A hora que o último deles terminou de tomar, o Moisés colocou assim, né? Falou, filho, sua vez. Aí eu olhei assim para a latinha, pensei, aí peguei a latinha. Ela estava tão suja, tão encardida, que se eu abrisse a mão ela não caía. Juro, tava horrível, né? E tava perigoso além de tudo, né? Porque ela tinha sido serrada, né? Ela não tava, enfim, sei lá, poderia me cortar alguma coisa assim. E aí, vou pedir licença novamente, porque o Luiz Fernando Veríssimo disse que há certas coisas que são intraduzíveis, né? E alguns palavrões são insubstituíveis, né? A hora que eu peguei a latinha, o pessoal... Vocês já assistiram Embalos de Sábado à Noite? Que tem o John Travolta, Olivia Newton-John, etc e tal, né? Tem uma cena célebre, né? Que é assim, eles estão na pista de dança e a hora que o casal começa a dançar, a turma abre e começa a bater palma. E o John Travolta fica lá... Eu não era o John Travolta, aliás, eu não sei dançar, não era o John Travolta, mas vocês entendem? Tava todo mundo olhando para ver o que eu ia fazer. Vamos ver se agora o burguês, vamos ver o estudante rico, vamos ver o playboy agora se ele vai ter coragem de beber esse café, né? E por que eu falei do Luiz Fernando Veríssimo? Porque o pessoal olhando para mim e eu com aquilo na mão, eu só conseguia pensar uma coisa: fudeu. Entendem? Eu acho que não tem como traduzir isso, né? Eu teria alguém mais educado do que eu, mais polido do que eu.
fudeu, eu só conseguia pensar isso. Eu aqui, com essa merda dessa latinha na mão, esse pessoal tomando café, eu não fui aceito no grupo, queriam que eu andasse na cabine, não deixaram eu varrer, e agora eu tenho que tomar café aqui, porque é a última chance que eles estão me dando para eu finalmente ser minimamente aceito. E aquele clima de ansiedade. Aí eu fui e bebi o café. Ah, mas não precisou dar meio gole. Eu bebi o café, aí teve um deles que já colocou a mão no meu ombro. Ah, então, ó, fulano aqui, aí me contou o apelido. Aí o outro contava uma história engraçada. Aí o outro veio me contar o que tinha achado no lixo. Ó, tá vendo essa sombrinha aqui? Ó, essa aí tá boa, é só trocar o pano e tal. Comecei a perceber que eles têm esse hábito, né? De muitas vezes encontrar coisas do lixo que são reaproveitáveis. E eles de fato fazem uso disso. Um deles, inclusive, veio me mostrar, eu não lembro qual deles, veio me mostrar um baralho da Playboy. Eu acho que nem existe mais isso, mas imagina, não era o Valete, a dama e o rei, né? E ele veio mostrar tudo, aqui Fernando, aqui Fernando, aqui Fernando. O que, aliás, é outra coisa também, se for um tema abordado por vocês durante o nosso debate, vale a pena falar, o quanto que algumas das primeiras conversas, quando há estrangeiridade, sempre passam por questões ligadas ao ato ou à prática sexual. Mas capaz da gente chegar nisso depois. Bom, e aí voltamos a trabalhar, mas eu próprio já não conseguia mais trabalhar, porque eu peguei a vassoura, voltei para o local de trabalho, aí primeiro chegou um, depois chegou outro, depois outro. A hora que eu vi, estava o grupo inteiro em torno de mim, e disse assim, ó, você fala lá que as vassouras aqui é assim, você viu como é que é? Você viu aqui, ó, você viu a enxada? Ó o cabo, ó, quebrou, você tá vendo? E o café, você viu que imundice? Você viu o jeito que a gente tá tomando café? Você fala lá que as coisas aqui é assim, né? E eu pensava, vou falar pra quem? Quem eles estão achando que eu sou o quê? Né? Amigo do reitor, primo do governador, ou então, eu tô tentando fazer nunca andei no helicóptero do Sérgio Cabral. Eu vi que é muito justificável, né? A gente pagar para ele... A gente não, vocês, né? Porque eu não pago imposto estadual aqui, mas minha avó, minha tia, agora minha mãe morando aqui também pagam. Ele pega o helicóptero, cara, e vai para casa de praia dele, meu. Com prancha de surf e tudo mais. Que coisa, não? Isso porque a gente estava fazendo protesto aí há pouco tempo, né? E o outro lá também, o Renan... Né? O Renan Calheiros, ele pegou, vocês viram? Ele pegou um avião da FAB em Maceió, foi em Maceió, pegou em Maceió e foi para um casamentinho lá em Trancoso, em Porto Seguro. Aí juntou a galera, 3 da manhã, voltou para Brasília. Quem que paga isso, não? É a gente, né? Conforto, imagina que maravilha, o avião lá te esperando. Não, peraí, vou beber mais uma. O uísque que a gente paga também. Bom, e eles ficaram dirigindo todas essas queixas e falando comigo como se eu fosse um delegado deles, né? E eu pensava assim, por que eles não reclamam com os superiores deles? Será que eles teriam direito a reclamar? Será que eles pensam em reclamar por encarregado, por engenheiro, por prefeito da cidade universitária? Porque tem um prefeito, né, para a cidade universitária da USP. Eu acho que é o caso também nas outras universidades que tem um campus muito grande. E eu simplesmente não conseguia mais trabalhar. Bom, aí interromperam o serviço. E eu pensei, vamos tomar café de novo. Não é possível, né? Porque eu olhei no relógio, era 10h30 da manhã. Mas começaram a acomodar as ferramentas de uma outra forma. Aí que eu me dei conta de que eles estavam indo para o almoço. Por isso que eu falei no comecinho, né, da minha apresentação, que minha mãe perguntou que horas eu voltar. Eu falei na hora do almoço. E vocês vão entender como é que opera o discurso burguês, né? Que hora você volta, filho? Eu volto na hora do almoço. O que minha mãe entendeu a hora que eu disse hora do almoço? Matematicamente falando, que horas é a hora do almoço? 12h, 1h. Que hora que quem almoça? Burguês. É a hora que a gente almoça. Classe dominante, estudante, professor, intelectual. Porque quem acorda às 3 da manhã para começar a varrer a USP às 6 horas, 10 da manhã as lombrigas já estão batendo palma. Ô, e aí? Comida. Né? Não é verdade? Aí, eu não estava preparado para almoçar com eles, né? Ainda tinha um tempo de trabalho a cumprir. Um deles, o Antônio, ia almoçar no bandejão, os outros iam comer de marmita, enfim. E eu disse, Antônio, eu posso te acompanhar no bandejão?
E o bandejão, como em geral nas universidades públicas, é restrito a estudante, funcionário e tal, e precisa dar identificação, né? Não adianta dizer, eu trabalho aqui, você tem que ter a carteirinha. E a minha carteirinha estava retida na biblioteca da psicologia, porque o Maluf, quando foi prefeito, ou governador, quando ele foi governador na ditadura, para a biblioteca da psicologia, que é muito grande, a maior da América Latina, ele ergueu um barracão, e o barracão caiu. E os livros estavam guardados dentro de uma sala. Enfim, eu sei que a minha carteirinha estava lá na psicologia. Eu disse, Antônio, eu quero ir no bandejão com você, mas eu não consigo entrar no bandejão se não pegar minha carteirinha. Podemos passar na psicologia? Podemos, a história é essa. Então tá bom. Então eu e o Antônio, uniformizados de gari, né? Ele trabalhador, eu estudante, fomos a pé até a psicologia, passando pela psicologia para depois alcançar o bandejão central, que ficava mais a uns 10 minutos de caminhada. E eu caminhando, e o sol cada vez mais quente. Aí eu lembrei da história do meteorologista falando no rádio que 35 graus à sombra era tempo bom em São Paulo. Aí eu pergunto para vocês, é maravilhoso, né? Realmente, eu desci no Santos Dumont hoje, né? Para quem está trabalhando dentro de um escritório ali, vendo, né, aquela paisagem toda com ar-condicionado, tempo maravilhoso. Ou você quer 20 graus, tempo nublado? Não. Eu quero céu aberto, azul, calor escaldante e tal, né? Agora, para quem está na rua, ou para o carinha que está lá sinalizando, né, para o piloto, aquela coisa toda, para o gari, para o frentista, né? O que é tempo bom? Temperatura amena. Não pode ser 35 graus, né? Então, eu comecei a pensar que também o meteorologista, quando está na televisão, ele está falando para uma parte da população. Não está falando para todo mundo, não é possível. Da mesma maneira que o cara que anuncia a nova EcoSport por apenas 57.990, fala sério, cara. Ele não está falando com o cara que mora no Complexo do Alemão ou em Duque de Caxias. Só 57.990, tem gente que não consegue comprar um barraco com esse dinheiro. O cara vai comprar um carro e tá lá, não, apenas tanto. A Chevrolet agora não só uma caminhonete, também custa só 139.900. E o cara fala lá, tem não sei quantos airbags, tem o banco não sei das quantas, o câmbio não sei o que lá, e tudo isso por apenas 137, 147, enfim, alguma coisa desse tipo, que compra uma casa, né? Aliás, em alguns lugares compra duas, a não ser que seja vizinho do Sérgio Cabral, né? Eu tive ano passado lá em BH, eu falei que não era amigo do Aécio Neves. A gente vai trocando de cidade, vai trocando de exemplo, né? Que é para parecer mais representativo, mas enfim. Lá em São Paulo a gente também tem os nossos, né? Um pessoal bacana. E onde é que eu tava? O sol, né? E o sol escaldante, o sol na cabeça, eu pensando sobre o meteorologista, enfim, aquela história toda. Aí chegamos na psicologia. Eu falei, vai ser engraçado pra caramba, né? Porque eu com esse uniforme vermelho, boné vermelho, etc e tal, entrando aqui na psicologia 10h30 da manhã, intervalo entre aulas. São 5 turmas de graduação, 5 anos. 5 vezes 70, 350, mas o pessoal da pós-graduação, professor, funcionário, deve ter umas 500 pessoas espalhadas pelo prédio, não é? E faculdade de psicologia é uma coisa assim, em geral tem muita mulher. E como em geral tem muita mulher, para você formar um time de futebol, você tem que conhecer muita gente. Senão você não forma um time de futebol. E eu conhecia, né? Ia ao centro acadêmico, lá jogava ping-pong, etc e tal. Conhecia as pessoas, né? O ambiente universitário é favorável a isso, muitas vezes. Então qual era a minha suposição? Minha suposição era que o prédio está cheio, repleto de gente, ainda mais final de semestre. Eu ia passar por dentro da faculdade para alcançar a biblioteca improvisada e, estando trajado de gari, as pessoas que me conheciam olhar para mim e falar assim: nossa, o que você está fazendo com essa roupa? O que é isso? Daí entrei pelo térreo, aí comecei a cruzar com algumas pessoas conhecidas, né? Aí, qual que é a nossa rotina, né? Há pessoas que você cumprimenta com um beijo, com aperto de mão, outras que você acena, né? Sim. Aí eu ia e tal, aí fulano, e a pessoa passou por mim. Tá distraído. Aí outra pessoa aqui, passou também. E aquilo começou a me dar um desconforto, porque eram pessoas realmente próximas. Eram colegas de sala de aula, era gente que estava comigo no time de futebol e tal. A minha sorte é que a minha namorada estava assistindo aula. Então, né, você já imagina a situação? Né?
É coisa de novela, né? Você cruza com a namorada e ela não te vê, porque você tá vestido de gari. E aí, eu passei pelo andar térreo, subi a escada, passei lá em cima, desci, passei pela biblioteca, pelo centro acadêmico, pela lanchonete, ninguém me cumprimentou. Portanto, eu suponho que ninguém me viu, né? Ninguém tenha me visto. No começo de tudo eu fiquei paranoico, falei assim, putz, o que será que eu fiz? Então eu acho que eu devo ter feito alguma coisa e as pessoas estão me evitando, as pessoas estão com raiva de mim. Aí depois eu comecei a raciocinar, porque quem evita o cumprimento, quem finge que não te vê, é diferente. Você sabe quando uma pessoa de fato não te viu, quando uma pessoa finge que não está te vendo? Vocês sabem bem essa diferença? Essa olha eu dando dica, né? É uma técnica de sedução excelente para as moças, né? Porque primeiro ela passa e finge que não vê o cara, depois ela dá aquela quebrada de pescoço, né? Para ver se... Enfim. E eu comecei a ficar muito mal com aquilo, mas muito mal. A sensação que eu tinha era como se o meu espírito tivesse sido abduzido, sabe? Eu me sentia assim, meio carcaça, eu tremia. Eu tremia, e não que a carne do bandejão fosse boa, mas eu não conseguia cortar o bife, porque eu não tinha força na mão. E aí eu comecei a pensar, se fosse uma... Eu fiquei com a sensação de que eu era uma árvore, assim, um poste, um orelhão, né? Mas se fosse um poste, uma árvore ou um orelhão andando, chamaria atenção. E eu não chamei atenção. E aí, não consegui almoçar, de verdade. Eu voltei para o trabalho e já não conseguia trabalhar também, porque aquilo me tomou de uma tal forma que eu não imaginava que fosse assim. Sabe quando você despenca? Quando você tem uma ilusão e de repente você cai, né? Eu caí, né? Eu despenquei mesmo. E eu fui conversar com eles a respeito disso. Escuta, eu fui lá na psicologia, assim, assado e tal. E aí tinha deles que ou me ouvia pela metade, já ficava irritado e saía de perto. Como quem não quisesse escutar que, sei lá, a ex-mulher casou com outro. Não sei, alguma coisa que não queria ouvir. A maioria deles olhava para mim e dizia assim, mas você achava o quê? Que eles iam falar com você? Desse jeito aí, com essa roupa? Tem vizinho meu que não me cumprimenta, não fala comigo? Né? Coisa também observável entre os trabalhadores é que, e eu acho que isso é em geral, eles não andam uniformizados no caminho para o serviço e também de volta para casa. Raramente, vocês podem reparar. A roupa de trabalho não é uma roupa digna para andar de ônibus, para chegar em casa ou para circular pela cidade. É diferente, né? Vocês saindo daqui da faculdade, vocês podem ir em qualquer canto, assim, podem ir aqui pro cinema, podem ir num happy hour, pode ir na casa do amigo, de uma namorada e tal, do jeito que vocês estão vestidos. Já imaginou? Por exemplo, se eu estivesse aqui dando uma palestra de gari, né? Meu avião sai às 18 horas e tal, pego o táxi e tal, já imaginou eu lá fazendo check-in, vestido de gari? Faltou só a vassoura, né, no ombro. Entendem sobre o que eu estou me referindo? Não é? Muito bem, daí no dia seguinte eu fui conversar com o professor que propôs a tarefa. Eu disse para ele tudo o que tinha acontecido, relatei a situação toda, né? E disse, cara, eu preciso, eu quero continuar estudando isso. Como é que eu faço? Ele falou assim, eu só vejo um jeito, você vai ter que continuar varrendo rua, porque não existe nenhum trabalho sobre o assunto, né? A proposta dele de trabalho estava baseada na história real, de uma ex-professora de Sorbonne, na França, que era filósofa, Simone Weil, contemporânea de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, e ela foi estudar a condição operária e deixou de ser professora para trabalhar como fresadora na Renault. Trabalhava na fábrica de carros Renault, isso nos anos 30. E aquilo para ela foi tão importante, foi tão nevrálgico, tão decisivo, que ela abandonou a profissão, ela, enfim, se desligou da universidade e viveu até o final da vida como operária. Então o que o José Moura, professor, tinha em mente era que nós, na formação em psicologia, tivéssemos um mínimo de percepção a respeito do que sente alguém que se instala numa condição moral, política e psicológica, né, de quem assume uma tarefa braçal. E aí, obviamente, que as coisas mudam em torno da gente, a maneira como você observa, a maneira como você fala, aquilo que você pensa sobre o mundo, não é? Bom, até para cumprir o prometido, eu vou interromper minha fala agora. Tenho muitas coisas a dizer, coisas conclusivas, coisas não conclusivas, provocações, reflexões, etc. e tal. Mas eu queria muito que a gente trocasse, que vocês me perguntassem, que vocês falassem.
etc, etc, etc. Pode ser? Que aí eu acho que fica mais horizontal a coisa. Quem gostaria de fazer pergunta? Você pode falar um pouco mais da experiência de como foi ser ignorado pelos seus amigos e as pessoas que você conhecia na faculdade? É muito difícil falar a respeito disso, viu, João? É difícil mesmo, porque eu fiquei muitos anos fazendo isso, né? E havia situações... era uma coisa surreal, assim. Havia uma professora que me chamava pelo nome, tinha um contato pessoal comigo, assim, de corredor, né? Abigail, o nome dela. E aí, toda vez que vai alguém importante fazer uma palestra, alguma coisa assim na USP, é levado como convidado para almoçar no restaurante dos professores, que, como o próprio nome diz, só os professores é que podem entrar. E então, assim, o lugar precisa ser bem limpo, precisa estar tudo arrumadinho e tal, inclusive as imediações. E aconteceu naquela semana de ter, assim, sei lá, o rei de Portugal, o imperador do Japão, sei lá mais quem na USP. Então, o entorno ali foi varrido todo dia. E das poucas vezes que eu trabalhei 3 vezes na semana, porque em geral eram 2, aquela foi uma dessas vezes. Eu trabalhei terça, quarta e quinta. Na terça, na quarta e na quinta, a Abigail passou por mim, de carro. E ela passou devagarzinho e ela chegou a fazer assim, como quem cumprimenta um desconhecido. Na terça e na quarta. Na quinta, ela passou, ela fez assim e ela parou o carro. Aí olhou assim, falou, ué, Fernando. Ela ficou sem saber o que falar, né? Assim, você mudou para botânica? Aí eu tava no 4º ano. Aí eu olhei assim para a roupa, né? Olhei para a vassoura, pensei assim, mas botânica, né? Eu falei, não, professor, é um projeto de pesquisa, assim, assim, assado. Ah, que interessante. Olha, quando você acabar, eu quero saber, viu? No que deu isso aí? Eu falei, tá bom, professor. Em geral era assim, né? Acontecia muito também no seguinte, você tá varrendo um lugar, aí chega um professor seu, porque às vezes eu varria o estacionamento da psicologia, né? São bolsões de estacionamento, né? Aí você tá lá varrendo, aí chega um professor seu, né? Aí você dá licença pro cara passar com o carro, e aí ele pega e passa em cima do lixo que você acabou de juntar. Isso é muito desagradável. É a mesma coisa que um barman está preparando um drink, entendeu? E chega alguém e dá um tapa no copo, assim. É. É porque eu suponho que nenhum de vocês tenha varrido rua. É uma suposição só, pode ser que tenha acontecido, enfim. É muito desagradável, porque você passa um tempo ali juntando aquilo tudo, entendeu? E você vem de vários lugares, né? É diferente varrer a sala de casa. Quando você varre a sala de casa, o quintal, você varre uma coisa que é sua, é menor, é uma outra vassoura, é uma outra pegada, entende? É um outro sentido. E acontecia também de eu transitar em lugares onde eu assistia a aula. E essa era a coisa mais estranha. Isso era o mais esquisito, porque, inclusive, às vezes, a fim de não perder a aula, eu varria e depois ia para a aula, vestido de gari. E isso causava uma estranheza. Tinha gente que achava que eu fazia isso por vaidade. Alguma coisa assim do tipo, tá achando agora que é o super-herói, né? Que varreu rua, entendeu? E que a gente vai aplaudir porque, né, o cara, enfim, pega no pesado ou coisa do tipo. Agora, sabe o que é mais interessante, João? Nenhum dos trabalhadores do Instituto de Psicologia, nenhuma das faxineiras, dos seguranças, etc. e tal, deixou de me reconhecer. Impressionante, não é? Um deles, inclusive, ele não sabia o que eu estava fazendo ali. Ele não sabia, mas ele me parou, um segurança parou, falou assim, ô Fernando, é mestrado, né, que você está fazendo? Eu falei, agora é mestrado. Aí com o pessoal da varrição, né? Quando você terminar, você vem fazer o doutorado aqui, ó. Você vem trabalhar de segurança. Para ver como é que nós é tratado aqui. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí ele já emendou uma história. Ele falou assim, outro dia eu tava aqui, rapaz, você não sabe que chegou uma mulher aí, falou que era mulher de um professor tal aí, e perguntou se eu sabia onde ele tava. Eu falei, não sei onde ele tá. Ah, como você não sabe onde ele tá? Você trabalha aqui e não sabe onde ele tá? Aí eu disse, não sei, senhora. Aí ela saiu, ficou brava, foi procurar o marido e voltou com ele, puxando. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o professor doutor fulano de tal, como que apresenta o Buda, né? O Dalai Lama.
Agora você conhece ele. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, olha, passou aqui, não cumprimentou, não me deu bom dia, eu não vou conhecer a pessoa. E que né, é uma verdade nesse sentido. Gato finge que não vê outro gato? Não. Cachorro finge que não vê outro cachorro? Pelo contrário, o cachorro vai lá, quer cheirar a bunda e faz, não é? Não é verdade? O cachorro vai lá e quer sentir o cheiro do outro, né? A gente nega, o ser humano, João, talvez seja o único ser vivente, não vou nem falar de inseto, né, que é pra gente não ficar mais humilhado, mas o ser humano, João, talvez seja o único ser vivente no planeta Terra que finge que não vê o outro. Finge automaticamente ou finge deliberadamente. Isso é de uma gravidade terrível. Então veja, se nós somos seres vivos e a formação da nossa subjetividade, portanto aquilo que me concede existência, é o fato de que eu sou reconhecido pelos outros, não é? Eu vou dar um exemplo melhor, vai. Vamos supor. Você é mulher e deixou uma roupa separada para ir para o trabalho de manhã. Aí você vestiu a roupa, olhou no espelho e falou assim, ai, não tá legal. Aí você vai, deixa a roupa de lado e experimenta outra. Aí fala assim, mas essa ficou muito curta. Aí você vai e põe outra. Essa ficou muito carola. Aí vai e troca, essa aqui, não sei, aquele meu paquera não vai... Aí você chega à conclusão de que era melhor ter colocado aquela primeira. E você põe, né? Aí você sai na rua, não é? E você nota que tem um cara olhando. E depois o outro. O motorista, na hora que parou no ponto, te deu um bom dia diferente e tal. Aí você percebe que a roupa chegou legal. Né? A hora que você chega para trabalhar, fico bem de preto. Não é mais ou menos assim? Isto é, a minha autoestima ou a minha existência é concedida pelo outro. O meu espelho verdadeiro é o olhar do outro. Entendem o que eu quero dizer? Então imaginem o que é, por exemplo, você passar o dia inteiro, a semana inteira, a vida inteira, trabalhando como gari e sendo ignorado. E não sendo visto. De alguma forma você está sendo negligenciado. E se negligência não fosse uma forma de violência, talvez a mais grave delas, omissão de socorro não era crime. Não é? Então, o que acontece? Do ponto de vista psicanalítico, seria mais ou menos assim. Você é agredido. Reação natural, devolver a agressão. Quando você não devolve a agressão, é como se a raiva, o ódio ou a negligência que o outro te aplicou ficasse guardada dentro de você. Isto é, a raiva, o ódio, a negligência está sendo reaplicada sobre o seu ego. Então você está apanhando o tempo todo. E fica claro isso? Sim? Me lembro de uma colega de sala que ficou muito paranoica quando eu contei a história. E aí um dia ela passou de carro, ela quase bateu o carro, porque ela fazia assim, ó. E aí ela cruzou comigo no dia seguinte e falou assim, ó, você coloca lá que eu te vi. Desse jeito. E, gente, eu imploro, não é uma questão individual. Não é uma questão assim, fulano é mais sensível, fulano é mais educado. Existem essas diferenças. Mas essa é uma questão social, entende? Nós produzimos isso culturalmente. Nós produzimos uma sociedade na qual existe subserviência, existe escravidão, existe invisibilidade. Entende? Não é responsabilidade sua. É sua também, é minha. Minha também, mas não é só minha. Não é? Mas depois de um certo tempo você deixa de esperar os cumprimentos e você próprio está lá varrendo rua, você nem levanta a cabeça. Entende? Porque se você não está olhando, você não vê que não te viram. Então você já está recolhido, você já está lá. Né? Quem quiser falar com você, que fale contigo. Eu fui aprender isso, na verdade, conversando com uma das pessoas que fazia faxina lá no instituto, que era a dona Zilda. Quando chovia, eu ia de bicicleta para a faculdade, era uma época que eu não tinha carro, eu ia de bicicleta. Se chovia, eu pegava carona com meu pai, mas meu pai saía muito cedo de casa. As aulas começavam 8, 8h30, às vezes eu chegava na USP 15 para as 7, não tinha ninguém. Né? Estudante, professor, não tinha. Mas quem já estava lá? O pessoal da faxina. Daí eu entrava pelo prédio da faculdade. Pessoal, eu estou sem relógio, sem tempo, sem nada. Tem hora, né, para eu... Tá beleza? Então tá bom. E aí tava lá a dona Zilda sozinha no corredor, né, varrendo, passando pano, alguma coisa assim. E eu cheguei, né, e dizia bom dia. E passava. E ela não respondia. Segundo dia, era uma semana daquelas chuvosas, chove todo dia.
bom dia. E ela não respondia. E eu pensava assim, danada, mal educada essa mulherzinha, cara. Terceiro dia, hoje ela me paga. Bom dia. Ela não me respondeu de novo. Aí eu peguei, abaixei. A dona Zilda tem 1,45 m no máximo. Varrendo, limpando o chão, ela fica com 1,20 m, né? Aí eu me abaixei e disse assim, bom dia. Ela deu um pulo para trás assim. Bom dia, bom dia. Eu falei, como a senhora chama? É Zilda, seu moço. Eu falei, ô dona Zilda, meu nome é Fernando. Tudo bem com a senhora? Ah, tudo bem. Então, bom dia, seu moço. Eu falei, bom dia. Aí, aos poucos, eu comecei a pegar mais intimidade com ela. E eu comecei a perceber que, ainda que tivesse muita gente transitando no corredor, ninguém parava para cumprimentá-la. Teve um professor, esse eu faço questão de falar o nome, Yves Delatey. Eu acho que ele é francês, né? Ou filho de francês. Ele é famosíssimo, vive no Fantástico, Jornal Nacional, Globo Repórter, essa coisa toda, né? Fala sobre ética, uma beleza. Ele senta assim na cadeira, na entrevista, ele fala sobre ética, sobre moral, não sei o quê. Ele é piagetiano, né? Piagetianos são os seguidores do Piaget. E na psicologia, não sei se na engenharia, nas outras áreas tem, mas na psicologia é quase como se fosse religião, sabe? Entendeu? Tem os seguidores de Cristo, tem os seguidores de Buda, na psicologia, os seguidores de Piaget, enfim. Né? E ele dá lá as aulas, não sei o que e tal. E falando sobre ética, né? E o Yves, ele fumava dentro da sala de aula e ele fazia assim, ó. Ele olhava assim para a janela basculante, assim, só ficava mais perto, né? Aí ele pegava a bituca de cigarro e fazia assim, ó. Pá. Aí fumava o cigarro, pá. E aí eu ficava pensando assim, é que esse filho da puta pensa que é para jogar essa porcariada toda aí? E aí depois você começa a trabalhar com limpeza e fala assim, mas filha da mãe, né? E assim, ele ia batendo assim, aí ele terminava a aula, parecia que ele tinha feito a dança do fogo, sabe? Tudo de cinza, assim, né? Pois um dia, esse eu faço questão, tá filmando, tem fita ainda aí? Vão achar que eu sou um subversivo. Esse filho da puta, porque só falando assim, cara, é revoltante. Como a universidade pode ser um lugar de hierarquia, de poder, de fogueira de vaidade? Isso é um inferno, cara. A universidade não é diferente enfim, do Senado, da Câmara dos Deputados. É um brigando com o outro, porque eu publiquei não sei quantos artigos na revista indexada, porque eu consegui o apoio financeiro de não sei aonde. É um porre o meio universitário, né? Salvem-se disso, ou façam diferente, vocês que estão em formação. A maioria aqui é graduando, não é isso? Os que pretendem carreira acadêmica, né? Esse filho passando no corredor, a dona Zilda lá limpando o lugar que a gente passa. Esse cara me para na frente de todo mundo e diz assim, escuta, mas isso é hora da senhora limpar aqui? Com tanta hora, para a gente circulando, tem que ficar desviando dessa enceradeira? Desse jeito, não basta a mulher ser negra, de tão negra, quase azul, que já é um problema, né? Na nossa sociedade que finge que não é racista. Mulher, né? Ganhando um salário miserável, e o cara me faz uma dessa, né? Ainda mais com ela, né? Porque a dona Zilda era assim, ela cruzou comigo, foi perto da faculdade de letras, ela cruzou comigo, fez assim, parecia que ela tinha levado ela levou um susto, né? Ô fio, o que você tá fazendo aí? Ô dona Zilda, eu tô aqui com o pessoal da varrição e tal. Ué, além de estudar, você pega no pesado também? Uma coitada de você. Mas quanto que você recebe para fazer isso aí? Não, dona Zilda, isso aqui é um projeto de pesquisa. Então é assim, aí eu ia explicar de bolsa CNPq, eu sei lá mais o quê. Você não recebe nada? Não, dona Zilda, pela varrição eu não recebo nada. Mas eu estou fazendo um estudo. Não, peraí. E ela guardava, ela não tinha conta em banco, ela guardava o salário dela dentro do bolso do uniforme, preso com alfinete. Sabe o alfinete de fralda? Prendia assim, ela tirou o dinheiro do bolso e queria me dar dinheiro. Vocês entendem de quem que eu estou falando? E o cara humilhando ela na frente de todo mundo, né? Eu te respondi já, Biel? Eu tenho esse problema, eu falo que vou falar pouco, mas vou contar uma história da dona Zilda porque para vocês sentirem o que eu senti. Eu percebi que a dona Zilda era muito religiosa. Aí tudo era Jesus Cristo, tudo era o santo não sei o que e tal, etc. Enfim. E aí um dia, eu fui num lugar perto de Campinas chamado Pedreira, que é onde tem fábrica de
de várias coisas e tal, e trouxe uma réplica da Santa Ceia para ela, embrulhadinha e tal, não sei o que, e trouxe. Dona Zilda, trouxe um presente para a senhora, e ela com o rodo na mão. Falou, Fernando, põe lá que depois eu vejo. Eu falei, ô dona Zilda, sinceramente, eu fui viajar, trouxe o presente para a senhora assim que a senhora recebe. Ô Fernando, a encarregada vai passar aí, eu preciso terminar o serviço. Depois eu vejo. Ah, tá bom, dona Zilda. É que é um presente que a senhora vai gostar muito. Enfim, consegui convencer a muito custo. Ela foi lá, pegou o presente, abriu. A hora que ela viu que era a réplica da Santa Ceia, eu juro por Deus, ela sentou assim no chão, ó, com a Santa Ceia no colo. Ela alisava assim, ó, o olho cheio d'água. Uma coisa impressionante. Eu falei, dona Zilda, a senhora conhece a Basílica de Aparecida do Norte? Ela disse, não conheço não. Eu falei, a senhora tem vontade? Tenho. Então eu vou levar a senhora. Ah, tá bom, Fernando. Então mais pra frente a gente combina. Eu falei, tá bom. Então, perto do Natal. Ah, combinado então. Ia levar por ela. Não sou religioso nem nada, mas sei dessa devoção dela. Aí quando foi chegando perto do Natal, eu falei assim, aí dona Zilda, vamos lá conhecer a Basílica? E ela disse assim, ah, não vai dar não, Fernando. Eu falei, mas é nas férias. Ah, não, eu vou tirar as férias trabalhando. Eu falei, dona Zilda, recesso, entre Natal e Ano Novo ninguém trabalha na USP, nem a senhora. Ah, não, mas não vai dar não, porque eu tenho umas coisas aí para fazer e tal. Eu falei, e no dia de Natal? A senhora quer ir no dia de Natal lá? Não, dia de Natal não vai dar não, porque eu vou na rodoviária. Eu falei, na rodoviária? A senhora vai viajar para onde? Não, eu vou viajar não. Eu falei, a senhora vai esperar algum parente? Não, também não. A senhora vai levar alguém que vai viajar? Não vou não. Eu falei, o que a senhora vai fazer na rodoviária? Eu vou passear. A senhora não vai viajar? Não vou viajar. Eu vou passear na rodoviária. Eu disse, como assim a senhora vai passar na rodoviária? Ah, eu pego o ônibus lá no Rio Pequeno. O Rio Pequeno é um bairro muito, 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 muito periférico. Eu pego o ônibus 4 da manhã, chego lá mais ou menos 6 horas, e eu fico lá na rodoviária, eu passo o dia lá. Eu falei, dona Zilda, a senhora passa o dia lá fazendo o quê? Ah, eu fico lá, Fernando, as pessoas chegam, as pessoas vão embora, se abraça, se beija, é tão bonito. É tão bonito, aí eu dou tchau. Falei, a senhora tem muito conhecido que aparece lá? Não, não tem conhecido nenhum, não. Falei, a senhora dá tchau para quem a senhora não conhece? É. E eles respondem? Ah, tem uns que respondem, outros que não. E depois? Ah, e depois eu como alguma coisa, tomo uma Coca-Cola. Falei, dona Zilda, cuidado com o que a senhora come na rua. Não, não, o de comer eu levo lá de casa, eu só compro a Coca-Cola. Aí eu fiquei pensando, né? Que a gente é criado de uma tal forma que vai chegando perto do Natal, a gente está preocupado em saber o que a gente vai dar de presente e o que a gente vai ganhar de presente. Estou falando de uma mulher que vai até a rodoviária, que é um lugar que a gente não para, a gente só passa pela rodoviária, ela vai lá para ver gente chegando. Tem uma música do Milton Nascimento chamada... Como chama? Plataforma? Não. Que fala sobre chegada de... Bom, enfim. A Maria Rita regravou. Travessia? Será? Essa aí. Quem falou? Eu coloco o nome dela 2 vezes pro sorteio de hoje, hein? Vai sortear alguma coisa aí, não é? Uma geladeira, não sei, uma câmera, uma câmera. Obrigado. E eu falei assim, dona Zilda, então eu vou lá... A senhora vai lá esse ano? Vou lá esse ano. Eu falei, então eu vou lá passar o Natal com a senhora. Aí vocês imaginam a situação, né? Dia 25 de dezembro, de manhã, o pessoal se arrumando pro almoço de Natal em casa, né? Aí eu virei pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, pra minha namorada e disse, então, eu tô indo lá na rodoviária que eu vou passar o almoço de Natal com a dona Zilda. Quê? Aí expliquei toda a situação e tal, peguei o metrô, né? Antes disso, eu falei, dona Zilda, como é que eu faço pra encontrar a senhora lá? Ah, eu tô por tudo lá, você chegando, você vai me ver. Vocês têm ideia do que é a rodoviária do Tietê? É um negócio muito grande. Aqui, a rodoviária Novo Rio, chama Novo Rio ainda, no Rio de Janeiro, é bem grande, não é? Não? Bom, em São Paulo é assim, virou um shopping center, tem umas 150 plataformas, 150 plataformas, tem lanchonetes, daqui a pouco vai ter até cinema lá, eu sei que tem loja, vende bijuteria, roupa, etc e tal, tem agência de turismo, né? Eu falei, como é que eu vou achar essa mulher lá? Aí eu desci do metrô, ela estava vindo assim na minha direção. Aí eu fiquei com ela, conversando e tal, e de fato, ela fica andando, circulando pelo local, dá tchau para as pessoas, né? Fica emocionada, chora quando as pessoas estão chorando. É comovente, né? No ano seguinte eu fui também. Aí eu cheguei lá, ela estava assim, aquele monte de cadeira, ela estava deitada assim, dormindo, com a bolsa do lado, largada assim, como se estivesse em casa. Uma coisa impressionante. Mas, pois bem, acho que pensando na pergunta do João e do Abiel também,
Nós não reconhecemos as pessoas uniformizadas, mas as pessoas uniformizadas têm uma atenção pelos não uniformizados que a gente não pode duvidar. E isso é fato. Gente, desculpa ter falado tanto, viu? Mas eu continuo querendo ouvir vocês. Eu queria saber... Larissa, prazer. Prazer, Larissa. Eu queria saber se você acha que essa questão de cumprimentar... Porque, assim, que as pessoas não reconhecem e tal, para mim é meio claro, mas a questão de cumprimentar, assim, porque eu percebo, eu vim de uma cidade que eu morava num bairro onde todas as pessoas se conheciam, então se você passava na rua, bom dia, como é que tá seu pai, sua mãe, não sei o quê, cumprimentava todo mundo que ia passando. E eu vim morar aqui e, assim, eu entro no elevador, a pessoa não fala, não dá bom dia. Às vezes você responde, ela não te... Você dá bom dia, a pessoa não te responde. E até meu porteiro não me responde quando eu dou bom dia. E então, assim, eu queria saber se você não acha que isso é uma coisa meio característica das cidades grandes, assim, das pessoas não fazerem questão de se olharem na rua, de se cumprimentarem, assim. Não, Independente de ser trabalhador ou de ser professor também. Às vezes eu passo por professor no corredor que não me cumprimenta, que eu falo, não, finge que não vê mesmo, assim. E se, às vezes, você fala assim, aquele bom dia, com muita vontade, sim, para ele te responder mesmo, e parece que é quase obrigada a responder, sabe? Então, você tem toda... É Larissa, né? Larissa, você tem toda a razão. É uma característica das metrópoles, né? Quanto maior é a cidade, maior a dificuldade em nós nos sentirmos reconhecidos como somos, por quem somos, inclusive pelo próprio nome. Coisa que é mais característica ainda de algumas poucas cidades menores. Não é? Isso é fato, é constatável. Né? O que ocorre é que a invisibilidade da qual eu falo, ela não é uma invisibilidade restrita a esse aspecto. Né? Tem uma outra condição. Você, Larissa, ficar invisível da maneira como você está vestida é diferente de você estar vestida de faxineira e ficar invisível. Vamos dizer assim, que de alguma forma as pessoas podem até não cumprimentar, mas você não tem dúvida de que você foi vista. O cara pode até não ter te paquerado, mas você sabe que ele olhou para você. Entende? Existe essa diferença. Eu não estou negando aquilo que você disse, tá? Mas não são experiências excludentes. E você acha que é uma coisa que eles, por exemplo, porque tem as pessoas que já cumprimentam todos os dias, né, que já conhecem, mas você já viu algum comentário, tipo assim, nossa, recebi um bom dia hoje, recebi 2 bons dias hoje, alguma coisa assim? Na verdade, a coisa é tão crônica que isso não chega a se constituir como um assunto entre eles. Então, coisa muito comum, por exemplo, a gente está varrendo e de repente para um carro. Quando o carro para, é porque a pessoa quer informação. E a pessoa que quer informação, ela quer informação rápida. E ela é exigente, você tem que ser preciso. Né? Não tem nem assim, bom dia, eu queria... Não tem bom dia, não tem nada. Né? E é curioso porque assim, você começa a explicar para a pessoa, a partir do instante em que ela já percebeu qual é o caminho, ela já saiu com o carro. E muitas vezes você está falando ainda e a pessoa já foi embora. Né? Então, a coisa é tão comum, a coisa é tão crônica, é tão certeira nesse sentido, que não chega a se constituir como uma novidade a ponto de você falar sobre o assunto. Né? Por exemplo, depois que eu publiquei o livro, baseado na dissertação de mestrado, eu presenteei cada um dos trabalhadores que estiveram comigo com um exemplar, embora boa parte deles fosse analfabeto ou semi-analfabeto. E assim, todos eles eu sei que tomaram conhecimento do livro porque um parente leu, porque a filha leu, ou eles próprios com alguma dificuldade leram e tal. E eu, cheio de expectativa, 3, 4 meses depois, comecei a perguntar para cada um deles o que eles tinham achado da leitura do livro. Né? E eles eram absolutamente pálidos na resposta. Era alguma coisa assim... li sim, Fernando. E saí andando. Né? Ou então, não é isso aí mesmo que você falou. E aí eu, em geral, era tomado por uma tristeza muito grande.
Teve um dia que eu sentei na guia, ó, quando o Brás me disse assim, é isso aí mesmo, e saiu andando. Eu falei, caramba, fiquei 10 anos aqui varrendo com esses caras, escrevi um livro falando sobre a realidade deles, olha a reação que eles têm. Né? Aí depois eu pensei, nossa, ainda bem, né? Já imaginou se eles pegam um livro, leem e falam assim, nossa, olha isso aqui que ele está falando, isso aqui eu nunca tinha visto, isso aqui não existe. Né? A maior prova de que o trabalho tinha essa fidedignidade era justamente a reação deles com relação ao... Não é novo, isso aí que você está falando, é a constatação do óbvio. A gente vive isso todo dia. Você que não estava aqui, que, né, ficou chocado com essa situação toda. Agora, o que tem me parecido mais importante é retirar um pouco o foco sobre aqueles que, em princípio, são, entre aspas, invisíveis, para trazer o foco para nós, que somos os cegos. Porque invisíveis eles não são. Eles estão lá, de carne e osso. Então o problema não é deles, o problema é nosso. Nós é que estamos adoecidos, psicologicamente, emocionalmente, socialmente, enfim, né? Independentemente de qual seja a adjetivação que a gente faça. E bastaria a gente desviar um pouco o foco dessa questão da invisibilidade para reparar que o problema, na verdade, é outro. Porque o trabalho de Gari ele é um trabalho absolutamente imbecil e imbecilizante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Gari não é um imbecil, mas o trabalho que ele faz é absolutamente imbecil. Tudo o que você precisa aprender para fazer o resto da vida inteira como Gari, você aprende em 2 horas. Te garanto, Larissa. Em 2 horas te dou um curso de treinamento e tal, você vai ter dificuldade nenhuma. Qualquer pessoa pode ser Gari, desde que tenha saúde física. Não é? Não precisa ser inteligente nem nada disso. Daí o que acontece? O sujeito está ali, 8 horas por dia, realizando uma tarefa braçal que o imbeciliza, que não exige criatividade, que não exige inteligência, que não, inclusive, lhe autoriza a ter autonomia. Né? Nós estamos escravizando sujeitos, chamando isso de trabalho assalariado. É um trabalho insalubre, não é? Mal remunerado, e que de maneira alguma promove a possibilidade do sujeito se desenvolver intelectualmente. Então, quando eu digo que o trabalho de Gari é um trabalho imbecil e que deve ser extinto, eu confio nisso. Isso não é uma ofensa aos garis, pelo contrário. Eu estou dizendo que existem sujeitos ali que poderiam ser excelentes doutores, engenheiros, médicos, ou sei lá mais o quê. Né? Então, a questão, é claro, até a gente conseguir se preparar socialmente para realizar isso, precisamos reformar as coisas. Seria bem melhor que os garis tomassem café de uma outra maneira, que as roupas fossem outras, que as ferramentas fossem mais ergonômicas, etc. e tal. Mas isso não solucionaria o problema, mesmo que eles ganhassem 20 mil reais por mês. Ano passado eu tive alguns dias em Istambul, na Turquia, eles usam a mesma roupa laranja nojenta, têm a mesma expressão e sofrem os mesmos problemas e fazem os mesmos relatos sobre o que a gente passa aqui. Em outros lugares do mundo, né, da mesma forma. Tive no Japão também. Ninguém quer ser varredor de rua no Japão. Lá, então, isso é uma, né, das piores humilhações. Né? Não sei se estou sendo claro com relação a essa coisa. Em geral, o que a gente pensa é assim, não, eu não quero ser Gari, eu quero outra coisa. Vou fazer um curso profissionalizante, uma universidade, alguma coisa assim. Mas a gente não pensa em eliminar essa função social. Isso seria fundamental. Porque se trabalhar de Gari não é bom para mim, presumo que não seja bom para você. Para eles, certamente não era. Então, por que pode ser bom para alguém? Né? Então, não há dúvida de que a gente precisa da cidade limpa, da cidade organizada. Mas isso não quer dizer que necessariamente a gente precise de uma classe profissional para realizar isso. A não ser que houvesse revezamento. Aí seria diferente. Entende? Como se fosse uma espécie de trabalho comunitário em revezamento. Todo mundo vai passar 1 ano varrendo rua. Uma coisa assim. Né? Não tem a bobagem lá de fazer o serviço militar durante 1 ano? Aí tem um pessoal que escapa por excesso de contingente. Em geral, classe A, B e até C. Não é? Beleza, então você não vai servir o exército, nem a aeronáutica, nem a marinha? Joinha, então você vai varrer rua, você vai dirigir o caminhão do IML, você vai recolher animal morto, você vai fazer alguma coisa aí pra gente. Né? Consertar a calçada, alguma coisa assim, que seja pro outro, que não seja simplesmente para ele. A minha dúvida é o seguinte, você ficou 10 anos varrendo, certo? Imagino que a maior quantidade de novidades tenha sido nos primeiros meses.
depois de um determinado momento, as situações não começaram a se repetir? E por que ficar 10 anos, fiquei imaginando, da situação se repetir, por que ficar 10 anos e não, ou menos tempo que isso? Você sabe que uma das pessoas que me ajudou no projeto de pesquisa falava exatamente isso, né? Fernando, larga a mão disso aí, chega. Com 6 meses aí você já tinha material para a vida inteira para você falar a respeito disso. Para com isso, né? Mas não dava, cara. Não dava para eu parar, porque varrer rua é uma droga. Limpar a rua, né, trocar tubo de lixo, é uma droga. Mas as conversas que eu tinha, os aprendizados que eu tive com eles, era uma coisa assim, fora do comum, né? Principalmente depois que a gente aprendia a matar serviço, né? Então você ia, vai fazer eu tenho que fazer não sei o que e já volto. Ele falava, o primeiro bambuzal, estava todo mundo sentado conversando, tem uma raia olímpica com peixe na USP, tinha uns garis que tinham varinha de pescar escondido atrás do bambuzal. Que estudante pode contar uma história dessa? Que pescou na raia olímpica da USP, pulava alambrado, ou dormia no meio fio. A gente dormia assim. Eu não vi nenhum estudante dormindo debaixo de árvore aqui e tal. O trabalhador braçal se sente autorizado a isso, ele deita e descansa em qualquer canto. Mas por que 10 anos? Porque eu estou respondendo isso para você, diante da pergunta que você faz, André. Eu não me planejei, não me projetei para ficar 10 anos entre eles. Mas além do aprendizado, tem a amizade. E além da amizade, tem uma outra coisa, que era assim. O mestrado era um exercício de método onde eu precisava provar cientificamente e discutir minimamente um fenômeno que não tinha registro científico. A invisibilidade pública. Não existia nem nome para isso. Tá, beleza. Então tá bom. Então, se existe a invisibilidade pública, existe a cegueira psicossocial. Sujeitos que não enxergam. Bom, os sujeitos que não enxergam inclusive porque não reconhecem a diferença entre um e outro. Botou o uniforme, o rosto desmancha. É como se fosse todo mundo igual. Sabe? É igual paniquete. Né? A diferença é que a paniquete você vê por trás. Não é? Ou a câmera fica entrevistando a paniquete. Né? Não fica. Entende o que eu quero dizer? E aí eu comecei a perceber o seguinte, de que se o doutorado fosse numa linha que pegasse a coisa por um outro ponto de vista, eu poderia conseguir mostrar o contraponto disso. Então eu fiz longas entrevistas de vida, histórias de vida, onde eu perguntava a respeito de absolutamente tudo, mas nunca usando a palavra humilhação, invisibilidade, nada disso. Perguntava sobre a história do sujeito. Tinha gente ali que tinha sido boia fria, ex-escravo, gente que veio do Nordeste, do norte de Minas, gente que veio de Goiás, etc, etc, etc. O que eu comecei a perceber é que o fato deles trabalharem como garis não implicava absolutamente nada dentro da história de vida como um todo. Porque aí você não enxergava o gari Moisés, você enxergava o Moisés. Você não enxergava o gari Nilce, você enxergava o Nilce. Então, a relação que eu comecei a estabelecer ali era uma relação pessoal, não era uma relação mais de trabalho. E foi muito importante essa permanência durante esse tempo, porque você cria laços por uma vida toda. E você cria lastro também. Né? Você cria... não sei se estou conseguindo ser muito objetivo com respeito a essa resposta, mas talvez porque os 10 anos lá fosse necessidade minha. Eu me sentia mais à vontade varrendo rua, conversando com eles, do que na faculdade de psicologia. Eu me sentia muito mais à vontade, ainda que cursando o doutorado, varrendo rua, do que assistindo aula, com sujeitos habituados, laboratório, consultório, etc. e tal. Aquilo tinha mais, eu não sei, talvez mais honestidade, uma coisa mais transparente, mais viva, alguma coisa assim, se é que eu me faço entender. Mas tornou-se uma necessidade minha, não era uma necessidade acadêmica, nisso você está absolutamente correto. Boa tarde. Boa Eu queria tarde. saber o seguinte, você descreveu o caso da dona Nilce, né, que ela foi Zilda. humilhada... Oi? Zilda. Zilda, Zilda. eu esqueci o nome. Com um professor, que o professor chegou e humilhou ela, minimizou ela e o trabalho dela.
Eu queria saber se isso aconteceu com você também durante esses 10 anos, ou em algum momento com um professor, em outro departamento, de você ser minimizado verbalmente na frente de um monte de gente. Vestido de gari, você diz? É. De eu ser abordado de uma forma humilhante? De alguém Isso. chegar e te botar para baixo, de falar, tipo, que você fez alguma coisa errada, ou Entendi. de te humilhar na frente dos outros. Tá. Como você chama? Ana. Ana. Ana, assim, puxando pela memória, a primeira coisa que eu me lembro é de uma vez ter ido fazer uma matrícula para uma disciplina de pós-graduação na Faculdade de Filosofia, que eu tinha que cumprir metade dos requisitos na psicologia e a outra metade para o doutorado em qualquer outro lugar, não necessariamente na psicologia. E eu estava num dia de trabalho como gari e eu entrei pela Faculdade de Filosofia, obviamente uniformizado. E eu entrei, disse bom dia pro segurança e fui entrando. E aí ele fez assim, você está indo aonde? Eu falei, estou indo fazer uma matrícula. Aí ele ficou sem entender, ficou olhando assim para minha cara e disse, uma matrícula para uma disciplina. Ah, tá. Ele continuou sem entender, mas autorizou a minha entrada. Mas vestido de gari, eu não me lembro de ter sido hostilizado assim frontalmente. Isso não. Isso eu não me lembro. Eu pessoalmente ter passado por alguma coisa dessa natureza. Você já viu alguém, além dessa senhora, em que você teve que intervir em algum momento, ou você não podia fazer nada, você só podia ter ficado ali parado assistindo? Já aconteceu isso também? Algo Isso parecido? não, isso acontecia. Isso acontecia muito. Com coisas as mais triviais. Então, há lugares da universidade que você está varrendo, por exemplo, que a chance de você ser atropelado é muito grande. Tá? E aí eu pensava assim, bom, mas basta colocar meia dúzia de cones aqui, isola um pedaço e a gente varre com tranquilidade. Sinaliza pelo menos para os motoristas que estão desatentos, né? Estão pensando no trânsito e não em quem está ali. E aí eu peguei o ônibus circular, fui até a prefeitura da universitária, pedi autorização para o encarregado, fui falar com a engenheira responsável, a Márcia. Eu falei, Márcia, a gente está com um problema assim, assim, assado, já tinha uns 2 anos que eu estava ali. Tem cone aí? Ela falou, tem. Eu falei, você pode, por favor, providenciar? Ela disse, claro, você pode voltar lá pro local de trabalho que a gente já tá enviando hoje mesmo os cones para você. Isso foi em 1996. 2013, é o que, 17 anos? Há 17 anos o pessoal está esperando o cone. Na semana seguinte, eu vi os cones. E eles existem, de fato. E o pessoal estava usando porque eles estavam pintando a pista de rolamento, que ia ter a maratona de São Paulo, e o Maluf queria que aparecesse bonita, né, a cidade. Então estava tudo sendo pintado. Mas os cones não estavam protegendo os trabalhadores, estavam protegendo a tinta fresca. Isso eu me lembro. E me lembro também assim, de, por exemplo, no passeio, né, na calçada, ter pouco espaço para as pessoas passarem e, eventualmente, para não atrapalhar o trânsito de carro, tava o carrinho e a vassoura encostada assim, e aí as pessoas tinham que passar meio apertado. Uma vez a gente estava no intervalo de café, todo mundo sentado assim no canto, né, e o Moisés levantou apressadamente porque viam 2 mulheres caminhando e ele queria liberar o espaço. Pois ele tirou tudo, parecia um lorde, assim, tirou tudo e tal, colocou num canto. Ele parecia até que estava ensaiando uma reverência, né? Tirou o boné e tal, e aí elas passaram assim como se nada tivesse acontecido, né? Como se não tivesse sido gentil, delicado ou coisa parecida. Na verdade, agora eu me lembrei de um fato. Me lembrei de um fato terrível, Ana. Terrível. Terrível mesmo. Eu não sei se eu consigo transferir esse sentimento assim relatando, mas a gente estava na tal famosa Rua do Matão varrendo e a gente estava bem perto de uma lombada, então os carros tinham que passar mais devagar ali. Daí veio um ônibus de turismo com estudantes assim do ensino médio, né? Que é muito comum, né? Estudantes de ensino médio visitando laboratório, alguma coisa dentro da USP e tal. E aí a criançada, sabe como é que é, né? Sobe no ônibus, coriçada, grita e tal, não sei o quê. E aí uma menininha veio, ela estava assim na janela, o ônibus estava descendo, estava descendo assim nesse sentido, e a gente estava assim, meio conversando. Já estava encerrando o serviço, era por volta de 4 horas da tarde.
E aí ela veio já com o olho fixado na gente. Eu falei, putz, vai vir merda. Vai vir merda. Aí ela colocou a cabecinha pra fora assim e falou assim, ah, mas vocês são muito lindos. Cara, e aí o Moisés, ele não sabia o que fazer, ele olhava assim, e ele falou assim, Fernandão, tá falando com você, hein? Tá falando com você, aí você viu? Ai, te achou bonito aí. Sabe, ficou uma situação absolutamente constrangedora, irremediável, porque ali tinha tudo, né? Tinha agressão, tinha ironia, uma coisa gratuita e desnecessária, né? Absolutamente desnecessária. Talvez haja uma outra série de exemplos para te dar nesse sentido, mas isso era muito, muito severo. As reclamações que eu ouvia dos trabalhadores jamais, em 10 anos, passaram por questões financeiras. Nunca um gari virou para mim e disse assim, nenhum deles, nem o João, nem o Tiãozinho, ninguém. Ô Fernando, o salário aqui é ruim, viu? O salário aqui é muito ruim. Ah, a gente ganha pouco. Tá difícil. Jamais. As reclamações tinham a ver com as condições de trabalho, com a hierarquia pesada, com a falta de humanidade nas relações dentro da própria instituição, né, de quem dá as ordens, etc. e tal, e com as pessoas que estão em torno deles. Né. É bom que se diga que esse estado de coisas não foi inventado dentro do capitalismo. O capitalismo deu, vamos dizer, os traços de crueldade para isso, porque naturalizou a coisa. Então, a gente tem a formação da nossa subjetividade vinculada a uma cultura que presume a estratificação social em classes e a divisão do mundo em profissões. Não é à toa que você está assistindo o Jornal Nacional à noite, né? Aí o William Bonner está lá falando qualquer bobagem, dá, sei lá, o aumento da gasolina, aí para a pessoa na rua e vai perguntar o que ela acha. Aí quando a pessoa aparece na televisão, né, ela fica toda feliz, né, porque apareceu na televisão, né, famosa. Aí aparece o nome da pessoa e embaixo aparece o quê? A profissão. Por que não aparece o time que ela torce? Por que não aparece orientação sexual? Preferência religiosa? O endereço? Por que aparece a profissão? Porque a inserção do sujeito no mundo se dá a partir da classe social. E a invenção das classes sociais se dá a partir do instante em que se criaram as profissões. Não havia profissão, assim como não havia dinheiro. Então, de alguma forma, isso atendeu a necessidades de dominação. Dominação de um sujeito por outro sujeito. Isso não é uma invenção do capitalismo, mas o capitalismo tornou isso fato banal, fato quase que necessário e irremediável. Não se questiona isso. Respondi, Ana? Posso responder Fernando. mais uma, Pedro? Boa tarde, meu nome é tarde. Haroldo. Eu queria saber o que você acha que motiva, principalmente, essa cegueira social, dizer assim, e você acha que é uma coisa automática, o cara bota, vamos supor, pegando o exemplo dos garis mesmo, bota a roupa, a pessoa, o estudante, por exemplo, já automaticamente não vê, né, passa a enxergar a pessoa como invisível, ou você acha que tem alguma coisa mesmo, não sei, um preconceito ali incutido, e o que mais te entristece ou mais te revolta nessa cegueira, assim? Tinha uma pergunta mais fácil, não, Haroldo? E veja, é um combinado de coisas, né? Há vetores que são sociais e há vetores que são psicológicos, né? Do ponto de vista social, existe essa situação de classes, né? E que normalmente nós não reconhecemos o outro como um igual quando ele não está no mesmo nível socioeconômico que eu. A gente tem essa dificuldade. Do ponto de vista psicológico, é muito complicado que você olhe para alguma coisa, uma situação humana, em que você reconheça no outro um humano e que ele está em sofrimento. Você é tocado por isso, né? E naturalmente você faria alguma coisa. Não ver é uma das maneiras pelas quais eu me protejo de não fazer nada. Eu não sei se eu fui claro com relação a isso que eu tô te dizendo, mas as raízes dessa questão da cegueira psicossocial atendem a situações que são ao mesmo tempo psicológicas e ao mesmo tempo que são sociais. Isto é, há sujeitos de classes sociais abastadas, não é?
que tem uma visão mais humanista do outro. Assim como há pessoas que têm uma origem que é muito humilde, do ponto de vista socioeconômico, e aí que sobem um pouquinho e já estão logo lá, pisando no outro, né? Como Moisés gostava de dizer. O Moisés olhava para mim e dizia assim, ele fazia todo um discurso, né? Que quando você tiver assim, você faz assado, etc, etc, etc. Eu disse assim, Moisés, por que você está me dizendo tudo isso? Filho, que você vai ser presidente do Brasil, né? Então você está começando de baixo. Você começou aqui de gari. Depois você passa aí vereador, deputado, daí você vai crescendo aos pouquinhos, tá certo. Você começa aqui vendo os problemas da gente. Agora, você vê se lembra da gente, viu? Porque vocês, quando sobe, quando chega lá em cima, só quer fuder os peão, só quer fuder nós. Era desse jeito que ele falava. Vou dizer que ele está errado? Ele não está errado, né? Mas, acho que tentando simplificar um pouco, que é sempre um risco, Haroldo, há questões sociais e há questões psicológicas também, né? O que o Freud chamaria de racionalização. Isto é um mecanismo de defesa do ego através do qual a gente se protege de olhar para alguma coisa que geraria angústia. Em especial aquelas coisas que são angustiantes porque são enigmáticas, né? Alguém sabe dizer, por exemplo, quando começaram as classes sociais? O que autoriza uma pessoa a se achar superior a outra porque ela mora num lugar mais refinado? Ou porque ela tem um carro X, ou porque o salário dela é aquilo outro, ou porque ela tem um diploma, enfim, uma pós-graduação, alguma coisa assim. Quando começa isso na história da humanidade? Entende? Isso embora haja uma série de dados históricos falando a respeito dessa construção histórica, né? Isso não tem um ponto matemático, você pode dizer, isso começou aqui. Né? No começo de tudo, éramos nômades. E todo mundo fazia de tudo. Então, se eu quisesse uma cabana melhor, eu próprio fazia a cabana. Se eu quisesse comer peixe, eu pescava, eu preparava, etc. As ervas medicinais, né? Todo mundo dominava a maneira como se preparava isso e tudo. Né? Essas divisões sociais surgiram com o tempo.